Ao declarar reabertos os nossos trabalhos, eu informo que, após a apresentação do quarto e último painelista, nós abriremos os debates. Para os debates, as perguntas deverão ser encaminhadas à mesa e especificado a quem a pergunta ou as perguntas são dirigidas. Nós vamos ter o prazer de ouvir agora o doutor Jorge Luiz Ramos Teixeira, que é diretor executivo do Fundacentro, Ministério do Trabalho e Emprego, médico do trabalho da ANAMT, da AMB, da Petrobras do Rio de Janeiro, atua no Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é atualmente diretor-presidente da Inquality, Instituto Nacional de Saúde e Qualidade na Vida do Trabalho. O tema para o qual ele está convidado a abordar é a causalidade dos acidentes, discursos e práticas na visão dos trabalhadores. Vossa Excelência tem a palavra por 40 minutos. São 11 horas e 46 minutos. Bom dia. Eu gostaria, do início, fazer um agradecimento aos organizadores desse evento, um evento da maior importância, agradecer o convite feito por Calixto, presidente da CNTI, e dizer para vocês que de 35 anos como médico, 32 é de militância na área de segurança e saúde do trabalhador. Tenho uma longa estrada em contato permanente com os trabalhadores. E talvez tenha sido essa a razão maior de estar hoje aqui representando os trabalhadores, falando pelos trabalhadores. Filho de operário, gráfico, líder sindical, que mais do que nunca, hoje, junto de companheiros da Fundacentro, venho tentando dar a minha parcela de colaboração no caminho de amenizar aquilo que eu chamo do bem e do mal, do caminho do bem e do mal no campo da segurança do trabalho. Eu gostaria, nesse primeiro momento, após a minha apresentação, que já foi feita pela mesa, prestar uma homenagem a um operário que representa muito para a poesia e a música popular brasileira. Cartola, grande compositor, ajudante de tipografia, pedreiro. A razão de ser chamado Cartola vem exatamente da sua atividade como pedreiro. Na tentativa de proteger o seu cabelo, Cartola colocava um chapéu feito de papel. Era o seu equipamento de proteção individual. Cartola, lavador de carros de um edifício em Ipanema, nos idos 50. E foi lá como lavador de carro que Cartola sofre um acidente de trabalho. Escorrega, cai. Mas foi o conhaque. Foi um ato inseguro. Cartola, servente do ministro do Trabalho, levado pelas mãos do poeta Augusto Frederico Schmidt, assessor do presidente Juscelino. Todos queriam Cartola. Todos queriam o poeta.
até o presidente da República, até o ministro. Cartola, que volta como zelador de um prédio e é redescoberto por Estanilau Ponte Preta, grande jornalista, e retorna à música popular brasileira. Poeta, compositor, um símbolo da música popular brasileira e o símbolo do operário brasileiro. O samba que vocês estão ouvindo é o samba do operário sofrido, do operário que é colocado como ponto final do acidente de trabalho, quando, na verdade, ele é apenas um ponto. Existe todo um processo, todo um sistema por trás desse acidente de trabalho. Nós vamos tentar fazer um passeio pela história sincera da República e os acidentes de trabalho no Brasil. Lembrar aqui agora que não é só o nosso país um grande responsável por um grande número de acidentes de trabalho. 4% do PIB mundial é gasto em acidente de trabalho no mundo. Daria para matar a fome de vários países da África, por exemplo. Esses acidentes de trabalho, como disse no início, é a história do bem e do mal, passando por diversos governos, passando por diversos regimes. Encontramos o primeiro decreto, a Lei 1313, de 17 de janeiro de 1891. Essa lei instituiu a fiscalização permanente nas fábricas em que trabalhassem menores, a cargo de um inspetor-geral subordinado ao Ministério do Interior. E veja que pérola. Proibiu o trabalho de menores de 12 anos, salvo aprendizes na indústria têxtil. De 8 a 10 anos, 3 horas por dia de trabalho. 10 a 12 anos, 4 horas por dia de trabalho. Subi a serra, fui a Teresópolis e entrei numa casa de fondue há 3 anos atrás. Lá encontro um garoto de 11, 12 anos de idade, empurrando um carrinho de fondue. E disse eu para minha companheira, não vou deixar o menino acender o fogo na mesa, ele é uma criança. E o que disse o casal que estava atrás, na mesa do lado? Enquanto essa criança está aqui no restaurante, não está lá fora cometendo crimes. Essa visão da classe dominante é a visão que vai fazer com que tenhamos ainda hoje crianças sofrendo acidente de trabalho. Tanto ontem quanto hoje. Nós encontramos crianças trabalhando no Nordeste brasileiro. E a preocupação da doutora Vera, a preocupação do ministro Lupe, com o término dos acidentes de trabalho, também com as crianças, com o trabalho do menor. Criança que deveria estar brincando, sonhando, estudando, mas que está sofrendo nas mãos daqueles que impõem o trabalho praticamente sem nenhum pagamento, sem nada em troca. A organização sindical, ela começa em 1903, com os sindicatos rurais, porque o Brasil, nessa época, na República Velha, é uma grande fazenda, é um fazendão. Somente em 1907, nós encontramos os primeiros sindicatos urbanos. Em 1904, demos as reformas promovidas por Oswaldo Cruz no âmbito da saúde pública.
algo importante a ser colocado. Seria o bem, a decretação de regras para o trabalho, tornando-o compatível com a saúde e a vida dos operários, quer quanto o tempo de trabalho, quer quanto ao local aonde ele se faz. E hoje, nós encontramos isso. Nós encontramos a doméstica limpando o vidro no parapeito de um edifício na zona sul do Rio de Janeiro. A falta de sensibilidade ela é muito grande, de parte de uma grande quantidade de empresários. Não digo todos, claro, mas que leva certamente ao aumento do número de acidentes de trabalho. Nós encontramos, antes da lei, na visão popular, um samba do Carnaval de 1917. Esse samba é de João da Baiana, um homem simples, parceiro de Pixinguinha, de Patrício Teixeira, companheiro de Tia Ciata, nas rodas de samba da Praça 11, no Rio de Janeiro. E o que dizia uma das estrofes desse samba? Meu terno de linho branco parece casca de alho. Foi herança do defunto do acidente de trabalho. Isso é de 1917. Cravado posteriormente, há mais ou menos 5 anos atrás, o Martinho da Vila. E o que eu encontro? A primeira lei trabalhista de proteção ao trabalhador vem depois do samba, vem depois da visão do acidente de trabalho do João da Baiana. O Decreto-Lei 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Fato esse que veio casuisticamente, veio em função da efervescência do mundo operário naquele momento histórico. Tínhamos acabado de ter o exemplo da Revolução Bolchevique na União Soviética. E isso foi passando por diversos países a luta dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Nesse Brasil, 1920, nós encontramos a reforma Carlos Chagas. Cria o Departamento Nacional de Saúde Pública e nele a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional. É mais um bem, é mais uma tentativa. O Brasil de 1920, como disse no início, é uma grande fazenda. É o lado do café, do plantio da cana. Nós encontramos 648.153 estabelecimentos rurais e apenas 13.536 estabelecimentos industriais. 27 milhões de habitantes tinha o país. O que predominava era o acidente no campo, era a picada de cobra, eram as doenças como a ancilostomose, do ancilóstoma que atravessava os pés dos trabalhadores do campo em razão da falta de saneamento básico. Aqui uma história rápida para vocês. Por volta, um pouquinho antes de 1920, nós tivemos um exemplo claro do sofrimento pela falta do saneamento básico, de forma errônea, na minha opinião, através de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato criou e expôs um texto em um jornal de São Paulo, fazendeiro de Taubaté, do Vale do Paraíba. Ele escreve criticando a moleza, a vagabundagem, como ele colocou no texto, do caboclo brasileiro. E ele vai ter que pedir perdão a esse caboclo. Porque Belisário Pena, sanitarista, vai fazer um relatório mostrando para esse grande escritor que ele estava equivocado em relação ao trabalhador do campo. Que aquela moleza
não era vadiagem, era ancilostomose, por falta de saneamento básico. E aí vem a história do Jeca Tatu, do uso de botas para a proteção do trabalhador do campo, que não deixe de ser mais um exemplo histórico do equipamento de proteção individual. 1929, o Brasil vai mudar. A quebra da bolsa, esse é o mal dos anos que terminam em 9. A quebra da Bolsa de Nova York vai fazer a migração do homem do campo, sofrido, anemiado, para trabalhar em fábricas no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais. Esse país vai mudar. Teremos a chegada de máquinas pesadas, apropriadas para o homem alemão, para o americano, para o inglês, para o europeu, e não para aquele homem sofrido do campo que migrava à procura de emprego para o eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais. Não deu certo. Lá ele possuía o coronel, que conhecia cada um dos trabalhadores pelo rosto. Era padrinho de seus filhos e dono de seus votos. Ele agora tem o patrão. O patrão que passa a chamar cada um por um número. O número que estava estampado no seu macacão. Esse é o operário brasileiro, pós-quebra da Bolsa de Nova York, que saindo dos cafezais, vai trabalhar na indústria pesada e vai sofrer acidentes mutilantes, porque não tinha preparo para essas máquinas que estavam chegando ao país do Rio de Janeiro, no Porto de Santos. O homem brasileiro, o operário brasileiro, vai ser colocado como molenga, como aquele que não quer nada com o trabalho. E o testa de ferro dessas empresas vai começar a trazer operários da Europa para trabalhar no Brasil. E tem um outro lado interessante. É esse operário europeu que vai ensinar o operário brasileiro doente a consertar a máquina. Talvez seja e vai ensinar também a cobrar. Talvez seja por aí a explicação de quando você chama um marceneiro na sua casa, o preço cobrado pelo marceneiro é bem elevado. Você tem que chamar 1, 2, 3 para chegar a um preço final. Esse foi um lado positivo do conhecimento que ele adquire com o europeu. Mas esse brasileiro, esse operário, vai morrer na fábrica, por exemplo, dos Matarazos, que chega aqui no Brasil produzindo banha de porco. Mas com a quebra da Bolsa de Nova York, ele não vai quebrar não, minha gente. Ele vai ficar muito mais rico. Vai formando frigoríficos, indústrias químicas, indústria têxtil, vai ampliando cada vez mais o seu grupo industrial e vai matando e infelicitando cada vez mais o operariado brasileiro. Em 1932, tivemos uma tentativa de derrubada do presidente Vargas, que assume posteriormente a esse caos econômico, em 1930, com a saída de Washington Luiz. E o que vai acontecer? Matarazzo fica em cima do muro, mas dá ordem para que Cecílio, seu sobrinho, comece a fabricar em alta escala capacetes para os soldados que irão tentar derrubar Vargas. E aí nós entramos em Vargas no poder, com a Revolução de 30, com o Estado Novo, com a ampliação de leis importantes, com fatos relevantes, como em 1930, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
uma criação das inspetorias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1940, essas inspetorias foram transformadas em delegacias regionais de trabalho. Hoje, as superintendências, que tanto tenta aí colaborar para amenizar o sofrimento dos nossos trabalhadores. 1º de maio de 1943, a CLT. Tudo isso que eu estou colocando é a luta do bem e do mal, não é? Que nós esperamos que, no final, tenha um juízo final, não é? Capaz de ficar aí o bem, como está trazendo essa mesa através da falação do professor René Mendes, do professor Hildebrando. Ontem eu tive que mudar muita coisa às 3h da manhã da palestra, porque eu estava pesquisando o material exatamente do professor Hildebrando. Não é? Eu tive que mudar muita coisa. Viu, professor? Não é? Maria Maíno sabe disso. Governo Dutra. Dutra tentou acelerar. Isso nós devemos ficar atentos nos dias de hoje. Tentou acelerar obras importantes deixadas por governo Vargas. Concluiu a CSN, ampliou a rede ferroviária, criou as centrais hidrelétricas do São Francisco, a usina Paulo Afonso, muitas obras. Um PAC do Dutra. Mas o número de acidentes de trabalho, mesmo com subnotificação, é imenso na época do governo Dutra, de 1946 a 1950. Esse governo é o governo da matéria plástica. Que coisa drástica. Do chiclete de bola, do filme de mocinho. Esse governo é o governo que vai trazer a lambreta, que vai trazer a bicicleta, a mais apropriada. E quem vai consertar a lambreta? Quem vai consertar o iate, o carro pesado, importado para fazer aliança com o monopólio norte-americano? Volta de Vargas, eleito presidente em 3 de outubro de 1950, com 49% dos votos. Vargas vai tentar implementar a tríade da soberania nacional: o ferro, o aço e o petróleo. Talvez seja por essa tríade da soberania nacional toda a confusão criada pela grande mídia, no sentido de derrubar Vargas. E conseguiram, de forma dramática, não é? O final desse governo, o governo da tentativa da soberania nacional, evidente, de acidente de trabalho também, minha gente. Vai ser o suicídio. É o fim da era Vargas. Talvez um outro presidente Vargas que tivemos. E esse presidente Vargas, que pavimentou a democracia nesse pouco tempo de governo, ele vai trazer a eleição, vai proporcionar democraticamente, depois de vários conflitos políticos que vieram após o seu suicídio, a eleição de JK. JK, da construção de Brasília, das montadoras, do aumento do número de carros, do aumento do consumo de gasolina, da importação de petróleo e, consequentemente, de saques no Fundo Monetário Internacional. É uma época de acidente de trabalho imenso. Certamente, vários estão soterrados nos palácios por onde pisamos aqui em Brasília. Posteriormente, por uma loucura, tivemos a eleição de Jânio. Jânio é eleito, mas o povo vota em massa também em vice-presidente da República. Não é como hoje, você vota no presidente e carrega o vice, não é?
Não foi o vice de Jane, e sim o vice de Lote, que vence a eleição. E temos aí a dupla Janja. Jane vai permanecer por pouco tempo, e teremos João Goulart e, consequentemente, as reformas de base, os pensamentos reformistas, reforma agrária, reforma educacional. Isso vai proporcionar, vai determinar a revolução, como alguns costumam chamar, ou o golpe militar de 1964. Esse golpe militar traz o fundo de garantia, e esse fundo de garantia aumenta a rotatividade de mão de obra. E esse aumento de rotatividade de mão de obra é um ponto responsável importante pelo aumento no número de acidentes de trabalho. Tivemos a ampliação da construção civil pesada, não só do lado de atendimento da classe média, principalmente daqueles que desejavam morar em frente ao mar. Tivemos aí um aumento da aplicação do próprio dinheiro do fundo de garantia, e do dinheiro colocado pela população em cadernetas de poupança, que financiavam novos edifícios no Leblon, na Barra da Tijuca, não é? E toca de acidente de trabalho, denunciados apenas pelo cartunista, de forma muito tímida, pelo cartunista Enfield. Paralelamente, grandes obras acontecendo. Itaipu Nacional, Ponte Rio-Niterói, tudo isso trazendo um aumento brutal no número de acidentes de trabalho. Por quê? É a pergunta que eu faço em comparação aos dias de hoje. Mais à frente, força de uma conjuntura mundial, pois apenas em 5 meses, entre outubro de 1973 e março de 1974, o preço do petróleo aumentou 400%. Isso determina o fim do milagre econômico, a derrota do governo, do seu partido, em algumas cidades, de forma bem importante, determinando a queda da máscara, do crescimento nacional, do ninguém segura mais esse país. A ditadura militar começa a fazer água. É a crise do petróleo. É o avanço do plantio da cana, em busca de tentar acabar com o racionamento de gasolina. Isso remete o homem para o campo. Isso vai remeter o homem para uma produção maior de cana e, consequentemente, de álcool. Entra em cena o carro a álcool. Eu fui um dos panacas que comprei um Chevette a álcool. Uma desgraça. Chevette a álcool. E no frio não pegava de jeito nenhum. 1976, o primeiro carro a álcool atravessou os 14 quilômetros da ponte Rio-Niterói. Por falar na ponte, quando você passar por ela, lembre bem, segurando aquelas pilastras, existem vários operários, soterrados. Cheguei a pedir ao Oscar Niemeyer que fosse colocado no final da ponte, no pedágio, um monumento em homenagem aos operários que desapareceram soterrados na ponte Rio-Niterói. Fazendo aqui uma comparação, em 1975, eu sou interno da Santa Casa, no Rio de Janeiro, e fui chamado à noite, com outros médicos, a prestar socorro a um gravíssimo acidente na construção da Academia Brasileira, do prédio novo da Academia Brasileira de Letras. Hoje ali existem vários acadêmicos fantasmas, acadêmicos de livro nenhum, que talvez não saibam que 5 operários estão ali enterrados.
não deu tempo de socorrer ninguém. Todos morreram. Na ponte, existe um conto que foi premiado, foi cedido pela Maria Manhã para mim, bastante interessante. Não há tempo suficiente para a gente colocar tanta coisa rica dessa história, infelizmente ligada aos acidentes de trabalho. Mas nesse término da construção da ponte, a fiscalização era feita por soldados da aeronáutica, que diziam o seguinte: senta a pua, senta a pua. Esse era o ditado. O senta a pua, faltam 30 dias. Senta a pua, faltam 15 dias. Senta a pua, falta uma semana para a inauguração. E com o senta a pua, vários morreram, mesmo no término da ponte. O aumento acentuado no número de acidentes de trabalho nos anos 70 não deve de forma nenhuma fazer com que o país seja novamente campeão mundial de acidentes de trabalho nos anos 2000. Nós não queremos que o PAC venha contribuir pelo o aumento do número de acidentes de trabalho. Como não desejamos que o progresso, e, por exemplo, está estampado no jornal O Globo, de domingo, o Rafale para o Brasil, transferência irrestrita de tecnologia. Perfeito. E a segurança dos trabalhadores? Adianta trazer a indústria para a zona oeste do Rio de Janeiro e trazer a morte dos trabalhadores? Adianta gerar 9.000 empregos na zona oeste do Rio de Janeiro e contribuir para o número de doenças relacionadas ao trabalho? Não. Olha bem o quadrinho. O quadrinho é tenebroso. Isso com toda a subnotificação. Já temos em 2009, 723.452. Eu não tive a ideia de trazer para vocês números. Estou mostrando apenas para fazer aqui um apelo. O apelo para que essa parceria tripartite, que está aqui presente, fortemente presente nesse auditório. E eu encontro aqui nesse auditório governo, eu encontro empresários, tem aí na mesa o Clóvis, eu encontro trabalhadores que ontem contribuíram para a minha falação, quando da reunião de um GT de trabalho em altura, que terminamos brilhantemente, doutora Vera. Mas também não adianta ter norma regulamentadora, novos documentos legais e uma gestão de papel. Documentos que são construídos de forma espiritual, com médicos sem ir à fábrica, engenheiros que não conhecem o chão de fábrica escrevendo PPRA, não é, doutor Trivelato? Então, nós apelamos que esse caminho aberto pelo TST, que esse caminho que congrega e dá o fim ao basta, ao que eu encontrei com o doutor Eduardo na Secretaria de Saúde, quando no aparecimento do dengue no Rio de Janeiro, quando brigava o Ministério da Saúde, a SUCAM, a Conlurb do Rio de Janeiro, e a Secretaria de Saúde, onde ele era o secretário, para saber quem combatia o mosquito. Discutiram tanto se o mosquito era municipal, estadual ou federal, que hoje você tem o dengue da forma que está no Brasil. Nós não queremos isso, queremos sim a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, acabando com essa separação, aquele discurso mesquinho do fulano que é do partido A, o outro que é do partido B, o outro que é do partido C. Nós queremos segurança para os trabalhadores, saúde e trabalho decente.
Vocês pensaram que eu vim para cá para cantar samba, né? É verdade, eu sou sambista. Sou compositor, sou lá da raiz, sou do Morro do Alemão, da base do Morro do Alemão. E aí nós falamos ali em ocupados, desocupados, não gosto muito dessa terminologia, não é? Isso é do último levantamento, de 2009, contribuintes da Previdência, 46 milhões, cobertura de contribuição, né? 43%. Esse quadrinho é um quadrinho que eu deixaria para alguém discutir, mas ele traz aí um fato, na minha opinião, de muito importante. Trabalhei com um colega na Petrobras até o ano passado, quando recebi o convite de trabalhar na Fundacentro, não como diretor executivo, como foi colocado aqui pelo doutor Carlos. Eu sou assessor especial da presidência da Fundacentro. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu encontro vários adversários do NETEP, e eu sou um defensor do NETEP. Mesmo mostrando ali, eu tenho 5 minutos, estou acabando, mesmo mostrando no quadrinho que o NETEP está proporcionando um aumento no número de acidentes de trabalho, não é? Ali no total, depois de 2007. Serei breve, mas serei bem duro nessa questão. Os trabalhadores precisam de serem ensinados, já ouvi hoje aqui. Precisam de ser educados, capacitados, para que, além de produzir, não sofram acidentes. Mas vejo empresa fazerem concurso de frase onde a frase vencedora é: a segurança é um dever de cada um. Segurança não é dever de cada um. Há uma amplitude na questão da segurança, e quando ocorre o acidente de trabalho, não é certamente só o trabalhador. Quando burlam as normas de segurança é porque quase sempre são exigidos de tal forma que as normas tornam-se incompatíveis com a atividade real do trabalho. Quando ocorre um acidente, o ato final pode ser o trabalhador, sim, mas uma série de barreiras colocadas para que o acidente não ocorra foram derrubadas. Seria muito fácil, e certamente alguém pode ter pensado que foi o cozinheiro, ao abrir a porta do restaurante do Rio de Janeiro, que proporcionou a explosão. A ocorrência de um acidente deveria ser considerada uma falha do processo de produção. Gostaria que isso ficasse muito claro, para acabar com a culpabilização do trabalhador por um acidente de trabalho. Nós, junto com engenheiros e outros atores, quando fazemos a análise do acidente de trabalho, que é o destrinchamento do processo, verificamos que algumas barreiras foram insuficientes, e por isso que o acidente aconteceu. O acidente de trabalho deve ser visto como processo social, ramos econômicos, mercado de trabalho, organização do trabalho, processo produtivo. Capacitação isolada não resolve, minha gente. Não resolve apenas cartilhas, livrinhos. Não resolve apenas CIPAT. Teremos que fazer muito mais. Atenção, o SESMIT é de 1972. E ele tem muita responsabilidade em discutir a lâmina que eu estou colocando para vocês agora. E para finalizar, existem empresas que distribuem equipamento de proteção individual com discurso e banda de música, como se o equipamento de proteção individual fosse resolver a questão. O acidente de trabalho estivesse resolvido. E EPI não evita acidente, protege o trabalhador da lesão. Eu gostaria de finalizar com a falação de um operário, de um representante de uma central sindical, não é? E de um professor que trabalha com a gente no Departamento de Saúde do Trabalhador da UERJ. Não sei como é que eu faço para colocar isso em prática, me ajuda aí.
Juro que eu estou terminando. Além de dar para a gente, fornecer para a gente o EPI, né? Ela ainda exige muito, cobra muito da gente isso em reuniões, tem reunião relâmpago, reunião mensal, a gente está sempre frisando muito o uso correto dos EPIs, né? A gente tem muita partícula aí, a máscara é indispensável, óculos também para visão, qualquer partícula suspensa que venha bater nos olhos aí atrapalha, pode ter danos para frente aí muito sério, a audição também é importante. Pode passar, por favor. Antônio Barbosa, da Central Sindical, da CUT. Geralmente, os acidentes acontecem por pressão, né, patronal, né, eu falo isso generalizando, né, pressão patronal. Não, tu tem que fazer, agora tu tem que fazer. E essa pressão psicológica pode fazer com que o trabalhador venha a erro. Mas o trabalhador em si, ele é consciente de que ele tem que ter a sua segurança, ele tem que fazer as coisas com certeza daquilo que está fazendo. Conscientização e uso de EPI. Professor Birajara, da UERJ. Né? É muito mais do que isso. O EPI, né, ele deve ser, sim, utilizado como uma forma de eu aumentar a confiabilidade do meu sistema, mas não como a solução para a prevenção do acidente, porque o EPI ele não previne o acidente, ele previne a lesão, pode prevenir a lesão se esse EPI for eficaz e se ele estiver sendo usado em situações dentro de certas especificações. Essa ênfase na questão da conscientização acaba dando um viés de culpabilização a esse trabalhador que, na realidade, não deve ter, porque essa questão ela é de responsabilidade de todos, não é só do trabalhador. Esta foi a história sincera da República e os acidentes de trabalho no Brasil na visão dos trabalhadores. E eu espero que também seja o juízo final da história do bem e do mal. Muito obrigado.